Boa tarde, boa tarde, boa tarde, doutores e doutoras. Vão entrando para nossa live de quarta-feira, nosso Conexão ao Meio-Dia. Toda semana eu tô aqui para compartilhar com vocês insights valiosos sobre mentalidade, posicionamento e estratégias de marketing e vendas, para ajudar vocês a realmente terem resultados e fazerem a diferença na advocacia de vocês. Então, meu objetivo é ajudar você, advogado, a se destacar no mercado, superando desafios e adotando práticas e estratégicas que realmente vão fazer vocês terem resultados concretos. Então, vão entrando aqui para a nossa conexão ao meio-dia de hoje. Você que está chegando aqui, me diz se é a primeira vez que você está participando aqui dessa live. Se você já constantemente está aqui comigo, coloca aqui para mim o que essas lives estão trazendo aí para você de diferencial na sua advocacia, na sua mentalidade, no seu dia a dia, na sua visão de negócios. Compartilha aqui comigo. Você que está entrando, quero saber de onde que você está me assistindo, gente. Coloca aí para mim, por favor. Algumas pessoas eu sei que já estão aqui constantemente participando das minhas lives. Eu tenho até, inclusive, aqui mentorados que toda semana estão aqui participando, né, Kleber? Muito bom ter você aqui. E eu queria saber os demais que estão entrando, assim como o Magalhães também, mentorado, que toda semana está aqui. O Kleber de Maringá, meu mentorado. Maravilha, Kleber, muito bom ter você aqui. Eu gosto disso, gente. Mentorados executores, que são comprometidos com o aprendizado, com o crescimento, com seus resultados e, além disso, são executores. Eu costumo dizer que as pessoas que geralmente, né, que realmente têm sucesso na vida, os advogados que conseguem mudar a sua advocacia, eles têm alguns ingredientes que fazem toda a diferença. O primeiro deles é a mentalidade. Eles mudam a mentalidade, desenvolvem uma mentalidade de negócios, olhando para a sua advocacia com uma visão de negócios. Inclusive, ontem eu falei sobre isso na nossa live de ontem. A gente dividi, tá, essas duas lives em duas partes. Então, ontem eu falei sobre 2 pontos importantes para você expandir os seus resultados, expandir a sua advocacia ainda pelos próximos 2 meses e também começar 2025 tendo resultados. E uma delas é você ter um planejamento. Quem não planeja, quem não tem uma visão clara do que quer construir, do que quer conquistar, não consegue executar nada com direção e intencionalidade. Então, prestem atenção. Esse é o primeiro ingrediente essencial, característica essencial dos profissionais, das pessoas que conseguem ter resultados superiores à maioria na vida, em todas as áreas da sua vida, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. É a mentalidade. Mentalidade de negócios, mentalidade empreendedora. Para você ter uma mentalidade empreendedora, não necessariamente você precisa ter um negócio. Uma mentalidade empreendedora você aplica inclusive na sua vida pessoal, que é você saber o que você quer, você ter clareza do que você quer construir, do que você quer conquistar, e para isso você ter um plano de ação. Quem não tem um plano de ação não sai do lugar, fica que nem um maluco em tiroteio, andando para todos os lados, se virando para todos os lados, porque não tem esse foco, não tem clareza, não tem direcionamento. Então, a primeira coisa que você deve fazer, recapitulando o que eu falei ontem, é você ter um planejamento para esses próximos 2 meses e para os primeiros 2 meses do ano. Você tem que ter essa clareza do que você tem que fazer para expandir a sua advocacia. Quem não assistiu a live de ontem, assiste a live de ontem, porque eu falei sobre isso com mais profundidade. Outro ingrediente muito importante que você tem que ter é posicionamento. Você tem que construir, né, atrair o cliente ideal. E você só atrai o cliente ideal quando primeiro
você começa a mudar o seu posicionamento. Mas a primeira coisa é a mentalidade. Tá vendo como é importante você ter clareza? Se você não tem clareza do que você quer construir na sua advocacia, você não tem clareza dos resultados que você quer alcançar, você não tem clareza do tipo de cliente que você quer ter no seu escritório, você não tem clareza dos serviços que você quer vender, para quem você quer vender, você não tem clareza do quanto você quer faturar por mês, e do que você precisa fazer para aumentar o seu faturamento, você fica perdido. Você fica perdido fazendo sempre as mesmas coisas que você está acostumado a fazer, preso no seu operacional, e você não muda a sua realidade, você não muda os seus resultados. Aí você vem para a rede social, você olha outros advogados, outros profissionais que nem são tão bons quanto você, mas eles estão tendo resultados melhores que os seus. Eles podem realmente não ser melhores que você, não entregarem um serviço melhor que você, mas eles estão fazendo algo muito melhor que você ainda não desenvolveu, você ainda não sabe fazer. Primeiro, eles desenvolveram uma mentalidade de negócios, uma visão de negócios com relação à sua advocacia. Eles começaram a ter clareza do que queriam construir, montaram um plano de ação, um planejamento estratégico, com certeza investiram em mentorias, porque ninguém consegue atingir esses resultados, gente, sem investimento. Eu mesma investi e invisto muito em mentoria, em direcionamento, em treinamentos, em cursos, em time, em equipe. Porque sozinho você não consegue tirar a venda que fica na frente dos seus olhos. Por quê? Porque você é viciado. Você é viciado com uma visão torpe com relação à sua vida, com relação ao seu negócio. Você tem uma venda na sua frente. Você é viciado com comportamentos que te acompanham durante anos e que você sozinho não consegue mudar. Se você não tiver alguém que te puxe, que te mostre, olha, vai por ali. Você está insistindo nesse caminho, não está dando certo. Vai por ali para que você então tenha resultados melhores. Então, quando você tem um direcionamento, quando você busca, quando você entende, tem essa consciência e investe, porque é necessário fazer um investimento, e esse investimento é em você, é na sua vida, é no seu negócio. Pense comigo. Você atingindo os resultados financeiros, os resultados de negócios que você quer na sua advocacia, o que você vai conseguir concretizar na sua vida pessoal? Você vai poder ter mais qualidade de tempo para a sua família? Você vai conseguir trocar de apartamento? Você vai conseguir trocar de carro? Você vai conseguir fazer aquela viagem dos seus sonhos? Você vai conseguir pagar uma escola melhor para os seus filhos? Você vai conseguir mudar de bairro? Você vai conseguir mudar de cidade? O que você vai conseguir fazer? Então, não é gastar dinheiro. Tem coisas na vida que é gastar dinheiro e tem coisas na vida que é investimento. Investimento para que você possa crescer, sair do escuro, sabe, que você tá hoje, abrir a sua visão, abrir a sua mente, clarear, te direcionar, para que então você saiba como ter resultados melhores e diferentes. Aí entra uma outra característica daqueles advogados, daqueles profissionais que realmente estão tendo resultados muito melhores que os seus. Eles são executores. Pessoas que executam têm resultado. Pessoas que investem em crescimento, pessoas que investem em expandir a sua mentalidade, pessoas que investem em ter um direcionamento claro, buscam estar com pessoas que possam ajudá-las a crescer e executam, entram em ação, não tem medo de arriscar, porque o medo também te sabota. Tem gente que até quer ter resultados melhores, quer alcançar um resultado financeiro superior ao que está alcançando hoje para poder concretizar os seus objetivos pessoais, mas não quer passar pelo processo de crescimento. É um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento. Ninguém chega, tá? Num nível maior sem passar pelo processo. Um atleta não consegue melhorar
a sua performance sem ele passar pelo treinamento, sem ele buscar um coach, sem ele buscar um treinador. Então, por que que você acha que você, com o conhecimento limitado que você tem hoje, que você não aprendeu isso na faculdade, você não aprendeu isso na sua vida, você vai conseguir sozinho mudar os seus resultados com os comportamentos viciados que você tem hoje, com a visão torpe que você tem hoje, com a cegueira mental que você tem hoje? É impossível. Impossível. Então, aqueles que buscam direcionamento, aqueles que investem para mudarem os seus resultados, investem em mentorias, porque esses advogados que hoje estão muito bem, não se enganem, eles investem em mentoria, eles investem em ferramentas, eles investem em conhecimento e executam, são os que têm resultados. E por que eu tô falando isso? Por causa dos meus mentorados. Os meus mentorados que estão aqui, deixa eu só tirar um negócio aqui que tá me atrapalhando. Os meus mentorados que estão aqui, que participam toda semana aqui das minhas lives, eu fico muito feliz, porque são aqueles que executam, são aqueles que são executores e são os que têm maiores resultados. Então, é essa a diferença. E você? Você é um executor ou você é uma pessoa que só dá desculpas, que procrastina os seus resultados? Eu quero saber. Você é executor ou você é procrastinador? Hein? Coloca aí pra mim. Pessoal que tá entrando. Vocês que estão entrando já têm me acompanhado aqui há bastante tempo. Assistiram a live de hoje. O que essas lives que eu tenho feito aqui, eu quero saber. Pessoal, comenta. Porque se não tiver comentário, eu vou entender que o que eu falo aqui não serve de nada para vocês. Então eu quero entender aqui se as minhas lives, tudo que eu falo aqui, tem ajudado vocês na advocacia. Eu tô vendo aqui várias pessoas seguindo e eu queria saber de vocês. Comenta aqui para mim, gente. Você é executora, Carla. Executora, maravilha. Obrigada, mentora top. Muito obrigada, Carla. Muito bom. São os executores que têm resultados, né? Não só os executores, aqueles que não têm medo de arriscar. O Magalhães ainda é um pouco executor, mas está buscando melhorar. A gente tem que estar sempre melhorando, né? A gente tem que estar sempre se autolapidando, porque nós somos nossos maiores inimigos. Os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, né? As nossas palavras, aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca pode nos prejudicar muito. Então a gente tem que estar toda hora vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas palavras e modelando as nossas ações, moldando as nossas ações. Então, já ter essa consciência que é procrastinador é a primeira coisa. E buscar mecanismos para você mudar esse comportamento vicioso que é o da procrastinação é o que tem que ser feito. O que eu busco fazer quando eu também, volta e meia, estou procrastinando? Porque todos nós temos um pouco de procrastinação, né? Mesmo sendo uma executora, eu sou uma executora, e é por isso que eu também tenho resultados acima da média. Mesmo sendo uma executora, tem horas que a gente procrastina, né? Tem horas que a gente tá cansado, procrastina. E o que eu reparo? Eu procrastino mais naquelas atividades que eu realmente não gosto de fazer. Que não é uma habilidade nata minha, não é algo que me dá prazer em fazer. E que eu coloco aqui na listinha, sabe? Se é algo que tem que ser executado por mim ou se eu poderia estar delegando. Se eu deveria estar delegando, mas eu ainda não consigo delegar, né? Por várias questões, muitas vezes é uma questão até de orçamento, a gente tem que colocar as nossas prioridades, né? Então a gente tem que colocar o nosso orçamento e a gente tem que colocar, bom, hoje meu orçamento ele tá comprometido com várias outras coisas,
né? Eu invisto em mentorias de alto valor, eu invisto em treinamentos, eu invisto em equipe. Então eu tenho lá já algumas pessoas que eu vou colocando na minha lista de prioridade, o que é prioridade agora, que se eu investir, que se eu tiver essas pessoas do meu lado, vão alavancar meus resultados. E aí acontece que nem sempre a gente consegue ter o melhor dos mundos. Então eu vou colocando assim nas minhas prioridades, dentro do meu orçamento. E aí, às vezes, eu não consigo delegar certas coisas que eu já deveria estar delegando, porque ocupa o meu tempo. E eu vejo, putz, eu não gosto de fazer isso. Eu não queria estar fazendo isso, porque isso toma o meu tempo e não é crucial que eu faça. Eu já gostaria de ter uma outra pessoa fazendo. Mas hoje, dentro das prioridades que eu tenho, dentro do que o meu orçamento já está dividido, né, e comprometido, eu não consigo ainda delegar essa função. E aí eu percebo que quando eu não consigo delegar, é algo que eu procrastino, quando é algo que eu não gosto de fazer, que não é uma prioridade, né, a minha execução ali. Eu acabo focando mais naquilo que realmente cabe a mim fazer, que é o que vai me ajudar a alavancar cada vez mais os meus resultados. Então isso é muito importante, você começar a ter essa consciência. Se você procrastina atividades que são importantes você fazer para mudarem os seus resultados, você tem que mudar o seu pensamento, a sua visão com relação àquela atividade. Bom, se eu não fizer isso, quanto que vai me custar? Eu não vou alcançar os resultados que eu desejo. Então eu preciso entrar em ação, fazer o que tem que ser feito. Agora, se é algo que você está procrastinando porque não é tão importante, não é aquilo que vai mudar os seus resultados, mas faz parte, né, da burocracia, faz parte ali do administrativo do seu negócio, do operacional, e ainda assim você tem que fazer, você vai colocando, né, na sua agenda, na sua gestão de tempo, o horário que você vai fazer aquela atividade que não é tão importante. E por que isso também é importante, gente? Você entender, né, quais são as prioridades para o teu negócio crescer. A gente está falando aqui em expansão, tá? Da sua advocacia pelos próximos 2 meses, pelo início do ano, né? Os primeiros 2 meses do início do ano. Como eu falei ontem, eu sei que tá todo mundo cansado aqui. Eu também tô cansada. Tô esperando já chegar o recesso. Só que a gente precisa ter uma atenção maior para esse final de ano. Porque a forma como você conduz esse final do seu ano e já planeja o início do próximo ano, né, impacta os seus primeiros meses do ano. Então, se você quer terminar o ano bem e começar bem o outro ano, você precisa dar um gás nesse final do ano e planejar. Planejar como você quer que esse ano termine e como você quer que o início do próximo ano aconteça. Para que então você não fique na vala daquela maioria dos advogados que sofrem de escassez no início do ano, no final e no início do ano. Isso não é normal. Você não precisa aceitar o normal, isso como normal, né? Você não precisa aceitar isso como normal. Isso é o que a maioria vive, justamente porque vivem naquela mentalidade cega, aí que vem, mentalidade cega, comportamentos viciosos, que acreditam que é normal no início do ano você ter uma escassez de clientes, uma escassez financeira. Isso só acontece para quem não se planeja, para quem não tem essa visão clara de o que fazer para terminar o ano bem, o que fazer para começar o próximo ano bem. Então hoje a gente vai falar sobre mais 2 estratégias que são muito importantes. Ontem eu falei sobre o planejamento, a clareza de você ter um plano de ação, de você planejar, e falei sobre você atrair o cliente ideal por meio de construção de um posicionamento de autoridade e estratégias de marketing. Eu vou voltar um pouquinho para aqueles que estão chegando aqui. Quando eu falo em posicionamento, gente, é muito, mas muito importante. Porque o que eu mais vejo são alguns advogados, né, que vêm conversar comigo na rede social e que vêm falar assim: Lisandra, eu já invisto em agência. Inclusive, eu tenho alguns mentorados que passaram por isso. Eu já invisto em agência, eu inclusive pago tráfego. Já fiz campanha de tráfego com landing page e não trouxe resultados. Pelo contrário, só me trouxe leads ruins. Aí eu vou lá olhar a rede social da pessoa. E a rede social da pessoa está um lixo.
está toda bagunçada. Não tem posicionamento, não tem clareza. E você começou da forma errada. Não vai ter funil de tráfego que adiante. Não vai ter agência de marketing que faça milagre se você não tiver uma estratégia de posicionamento para atrair o cliente ideal, o público certo. A estratégia, ela precisa vir de você. Não é a agência de marketing que vai fazer essa estratégia por você. A agência de marketing, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar, tá? A expandir a sua o seu posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento é você vai se tornar mais conhecido. Vai se tornar conhecido como o melhor advogado daquela área para ajudar o cliente ideal a resolver determinados problemas. Só que você que tem que passar para a agência de marketing como você quer se posicionar, para quem você quer se posicionar e direcionar a agência com relação à estratégia. O que eles vão fazer? Eles vão botar em ação os designs, as artes, vão te ajudar com as estratégias. A mesma coisa, um gestor de tráfego. Quando você contrata um gestor de tráfego para ele fazer uma landing page, você já tem que ter essa clareza que eu falei na live de ontem, quando eu falei do planejamento. Você já tem que ter essa clareza de qual é o serviço que você vai usar numa landing page para aqueles que têm um modelo de negócio escalável. Para você, advogado, que tem um modelo de negócios com serviços escaláveis, você pode ter uma landing page com um serviço de alta demanda. E essa landing page ela tem que ser muito bem construída. Tem que ter uma narrativa que chame a atenção. O tráfego também, para você selecionar, fazer lá, a pessoa vai fazer o teu Google Ads ou vai fazer no Meta Ads. Tem que ter a clareza de quem é o público, para você não atrair leads desqualificados. E mesmo assim, o tráfego não tem resultados imediatos. Você tem que estar toda semana acompanhando com o teu gestor de tráfego como que está a campanha. Se está direcionada para o público certo, se está vindo gente desqualificada, tem que entender por quê. Tem que ter novos criativos, tem que mudar a comunicação, tem que mudar a narrativa. Talvez a tua narrativa, talvez a tua comunicação não esteja encaixada, não esteja certa para esse público-alvo. E isso é posicionamento. E isso é só você que vai ter a clareza. Porque é só você que tem a clareza de quem é o cliente que você quer ter no seu escritório. Para quem você quer vender o seu serviço. Não é a agência que vai ter essa clareza para você. Não é o gestor de tráfego que vai ter essa clareza para você. Esses profissionais, eles servem para te ajudar. Para te ajudar a expandir, sim, o teu posicionamento, para te ajudar a atrair clientes, mas se você não tem clareza do teu posicionamento, se você não tem clareza da tua estratégia, não são eles que vão ter. Por quê? Porque eles não têm tempo de fazer isso com você. Eles atendem vários outros profissionais. Eles não têm tempo de ficar pensando em estratégia para cada um deles. Então, isso tem que vir de você. Quando você não faz esse dever de casa, de primeiro ter essa mentalidade, essa clareza da tua visão de negócios, do seu escritório de advocacia, se você nem sabe se o teu modelo de negócios é um modelo de negócios em que você vai apostar em escala de serviço, ou se você vai apostar em vender serviços mais de alto valor, personalíssimos, de alta qualidade, meio que escritório boutique, como eu tenho alguns clientes que o modelo dele é escritório boutique. Não serve para ele fazer uma landing page para um escritório boutique que quer prestar serviços altamente personalizados, de altíssimo valor. Porque ele não vai dar conta de entregar um trabalho caríssimo para um monte de gente. Um trabalho personalizado para um monte de gente. O modelo de advocacia dele é na qualidade de clientes. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias de marketing. Tem que pensar num posicionamento de alto valor para esse advogado. O advogado que já vem para um posicionamento de venda na quantidade, o posicionamento também tem que ser um posicionamento dele de mais acessibilidade. A pessoa não pode entrar na rede social daquela pessoa e olhar assim, nossa, esse advogado aqui é inacessível, é caríssimo.
Eu não vou conseguir acessar esse advogado. Então, toda essa estratégia de posicionamento não é a tua agência que vai te dar. Ou você mesmo que não tem essa clareza. Você vai lá e começa a fazer sua rede social sozinho. Mas você não tem clareza. Você não tem clareza da sua estratégia de posicionamento. E aí você sai falando qualquer coisa, você sai falando coisas muito genéricas, diquinhas jurídicas genéricas que servem para qualquer um. Você coloca lá postagens de dúvidas jurídicas que também servem para qualquer um. Ou pior, tem uns então que, pelo amor de Deus, pegam cópias de postagens que saem em sites do CNJ, em perfis do Senado Federal. Pelo amor de Deus, gente, cuida do seu perfil. O seu perfil é a tua ferramenta de atração de clientes, assim como é o teu site. Isso tudo vai construindo o teu posicionamento, que é a percepção, um conceito que quem chega na tua rede social forma a teu respeito. Se ela tá bagunçada, você passa a percepção de ser um profissional de péssimo valor, uma defensoria pública, um restaurante aquilo daqueles da pior, sabe, mais barato que tem. É essa percepção que você passa. Aí você vai lá e você pula etapas. Você pula processos e contrata a agência de tráfego que prometeu para você que você contratando ele vai gerar para você muitos contratos por mês. E que você vai fazer 50 mil, 100 mil por mês. Isso é mentira. Isso é balela. Se você não tá preparado para isso, se você não tá com a sua casa arrumada, se você não tem clareza, se você não tem processos de vendas internos, se você não tem equipe comercial, não vai dar certo. E sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, como muitos estão se frustrando. Porque você está buscando o fácil. Você não quer ter trabalho. Você não quer ter trabalho com o seu marketing. Você não quer desenvolver uma mentalidade de negócios. Você não quer ter trabalho em entender sobre estratégia de marketing, sobre posicionamento. Você simplesmente quer entregar os 2 pilares mais importantes do seu escritório, que é marketing e vendas, para um terceiro. Para uma agência que não entende do teu negócio. Nem você entende. Você acha que ele vai entender? Aí você vai e entrega para ele. Tá bom. Toma aí, ó. Toma o dinheiro, vou te pagar. E toma aí quanto que eu tenho que investir por mês para fazer essa landing page, para fazer esse serviço aí que você tá falando, que vai me trazer tantos contratos por mês. Aí você investe nele, achando que vai ser de uma hora para outra, que também não é. Não é de um mês para o outro. E aí começa a chegar só leads desqualificados no seu direct ou no seu WhatsApp. E você se frustra. Aí você fala, nossa, eu tô investindo e não tá dando certo. Porque você pulou processos. Você pulou processos. Você ainda não está no momento de escala. Porque você não fez ainda a alfabetização. Uma criança não consegue escrever se ela não passa pela alfabetização. Você, advogado, não tem como escalar a sua advocacia e o seu escritório se você não passa pelo primeiro pilar, que é a sua alfabetização, que é a construção de uma mentalidade de negócios e de um posicionamento de autoridade. Todos os pontos de contato que você pode vir a ter com seu cliente fazem com que ele tenha uma percepção de valor a seu respeito na mente dele. Olha só comigo, a tua oratória importa. Então, se você vem para sua rede social e você fala qualquer coisa sem estratégia de comunicação, sem a narrativa correta, você vai atrair o cliente errado. Se você não tem nem isso na sua rede social, se você não aparece, se você faz postagens aleatórias, sem intencionalidade, sem estratégia, aquela pessoa que foi lá na tua landing page, não necessariamente ela vai começar ela vai vir pro teu WhatsApp. Muitos vêm pro teu perfil do Instagram. Ele vem ver quem você é. E aí teu perfil tá todo bagunçado. Você não aparece, as suas postagens não dizem nada com nada,
não tem estratégia, a tua bio não diz quem você é, fala lá advogado de uma forma muito genérica. Não diz o que você faz, para quem você faz, você não tem, se grava vídeo, seus vídeos também são genéricos, não tem uma narrativa intencional e direcionada para um determinado público, para resolver determinado problema. Então, a tua oratória tá toda errada. A tua apresentação pessoal na tua rede social tá toda ruim. Você não tem nem site. Ou se você tem, a tua apresentação pessoal no seu site também tá toda ruim. Ou quando o cliente chega para falar com você no WhatsApp, você não tem script para falar com ele. Você, quando recebe ele para atender, você também não tem uma apresentação pessoal adequada. Você não tem uma apresentação comercial. Você não sabe apresentar uma proposta de honorários que encante. É uma apresentação. Não é enviar um documento em Word ou falar ali na lata para o teu cliente quanto que ele tem que te pagar. É uma apresentação. Você tem que entender quem é o teu cliente, como que ele funciona, qual é a dor dele. E você tem que fazer uma apresentação comercial com uma narrativa de venda. Então, já entrando hoje no tópico da live de hoje, né, que eu falei ontem de 2 estratégias, hoje eu vou falar de mais 2. Então, é você ter funis de marketing e funis de vendas. Se você não tem funis de vendas e você não tem um processo de vendas para quando esse lead chega, você não consegue vender. Não dá certo. Não dá certo. Então você não tem uma apresentação comercial, você não tem uma boa apresentação na sua rede social, você não tem um bom site. Seu posicionamento é todo ruim. O que você acha que você vai atrair? Você só vai atrair lead desqualificado. Lead desqualificado. Aí você não entende por que está atraindo lead desqualificado. Você pulou o processo. Você não passou pela alfabetização. Você não desenvolveu sua mentalidade de negócios. Você não tem uma visão clara com relação à sua advocacia. Com relação a como você quer direcionar sua advocacia pelos próximos 2 meses e como você quer começar 2025. Você não tem clareza. Alguém aqui tem clareza? Coloca aí pra mim. Alguém aí tem clareza? Ou você tá vivendo a sua advocacia no apagando incêndio. Todo dia apagando incêndio. Ou você tá vivendo a sua advocacia querendo vender para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que chegar e quiser te pagar, você vende. Aí sabe o que acontece? Você tem que ficar brigando por preço. Disputa de preço. Porque o cliente errado, ele não te valoriza. Custa caro vender pro cliente errado. Aí você tem que ficar baixando o valor dos seus honorários para conseguir fechar e vencer a concorrência. Você não destaca os seus diferenciais. Você não tem uma apresentação para te diferenciar, para mostrar o valor do seu serviço. Porque não é sobre preço, é sobre valor. Lá na minha mentoria, os advogados entendem isso, porque a gente passa pelos 4 pilares de um escritório que cresce, de um escritório lucrativo e sustentável. O primeiro deles é a mentalidade. Sem mentalidade, você não consegue construir um negócio próspero e que cresça ano após ano, mês após mês. Não consegue. Posicionamento também é a tua base. Porque se você não tem um posicionamento bem construído, estrategicamente construído, não adianta contratar a agência. Não adianta pensar em canais de prospecção, estratégias de marketing. Não adianta fazer tráfego. Não adianta. Você vai atrair leads ruins, leads desqualificados, que não vão fechar com você, ou que você vai ter que botar o teu preço lá embaixo, reduzir muito o preço do seu serviço. Aí sim você vai estar vendendo preço, hora, sabe? Muitas vezes pagando para trabalhar, porque o cliente não vê valor em você. Terceiro ponto que eu quero entrar hoje aqui, que são os seus funis
de marketing. Os seus funis de marketing, você precisa entender qual é o serviço que eu quero alavancar para então ter os meus funis de marketing. Quais são os funis de marketing que eu tenho que ter? Se você tiver um bom posicionamento e bons funis de marketing trabalhando a seu favor, a tua venda, ela já está 50% encaminhada. Porque a venda dos seus serviços, ela acontece antes do cliente chegar até você. Se você estiver bem posicionado, se você tiver com boas estratégias de marketing mesmo, não é simplesmente fazer um marketing amador como você faz, ou deixar nas mãos da agência que faz um marketing que parece um catálogo jurídico, que não tem diferencial. Então, se você tiver um bom posicionamento, se você tiver uma boa estratégia, boas estratégias de marketing, bons funis de marketing rodando, 50% da tua venda já está feita. Porque o cliente já vai chegar até você com uma percepção de que você é o advogado que ele quer falar. Ele quer saber como que você pode ajudá-lo. Ele tem o desejo de te contratar. Aí vem a parte da venda, que você precisa aprender a dominar, que é o nosso assunto da live de hoje. Processos de vendas. É uma habilidade essencial para qualquer advogado dominar. Processo de vendas. E vendas é sobre o cliente. Vendas é sobre o outro, não é sobre você. É sobre entender o que o teu cliente precisa. É sobre entender o que o teu cliente quer. Às vezes o teu cliente ele já passou nas mãos de outro advogado. E ele tá traumatizado, ele não teve um bom atendimento, ele não teve um bom serviço prestado, ele já teve experiências ruins com advogados. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso para quebrar esse trauma dele, para quebrar objeções dele. Já tá traumatizado. Tem gente que vem falar comigo para fazer a mentoria comigo e fala justamente isso. Ah, eu já contratei a agência, não deu certo. Eu já investi em tráfego, não deu certo. E aí eu falo justamente isso. Você começou já querendo entrar na faculdade sem ter sido alfabetizado antes. Você tem que ser alfabetizado. Senão você não vai conseguir. Você não vai ter os resultados que você espera. E eu não sou agência de marketing, eu sou mentora. Eu sou uma mentora que vai ajudar você justamente a desenvolver os 4 pilares que você precisa desenvolver, que ninguém vai te tirar. Para você então começar a trabalhar no crescimento da sua advocacia. E aí sim, você no momento certo, contratar uma agência para te ajudar. No momento que você já tiver no momento de tração para a escala, você contratar um gestor de tráfego, começar a fazer campanha. Você precisa estar pronto. Então não queira pular os processos. Não pule os processos. Então, ter um processo de vendas é muito importante. Saber o que fazer quando o lead chega até você. Ou os teus próprios clientes. Como que você pode melhorar as vendas para os seus próprios clientes? Como que você pode vender mais para os seus próprios clientes? Então vamos pensar nisso. Você quer aumentar o teu faturamento até o final do ano. Faça uma lista dos clientes que você já tem. Ou dos clientes que você já teve, que já tiveram contato com você, que já contrataram os seus serviços, que você botou numa caixinha do esquecimento, botou lá na gavetinha do esquecimento. Ele contratou você uma vez, terminou o serviço e você não manteve um relacionamento com ele pós-venda, pós-prestação do serviço, pós-encerramento do contrato. Você esqueceu esse cliente. Então, faz uma lista. Vamos focar em resgatar esses clientes. Para isso, você precisa olhar assim, o que foi o que eu ensinei na live de ontem. Qual é o serviço que eu vou focar em alavancar pelos próximos 2 meses? Prepara um material para esses clientes esquecidos. Prepara um material, prepara um e-book, prepara um documento. Ou você pode preparar, uma apresentação. Cria um grupo, cria uma lista de transmissão. Passa para eles esse material, passa para eles essa informação.
Pegue algo que hoje, dentro da área que você atua, que tá tendo aí discussão na mídia, se é o caso, que tá tendo discussão, pegue esses clientes, estude o caso e mande, faça um documento, mande para eles. Dali, quem sabe, vai surgir já novos contratos para você. Crie uma lista de transmissão para você continuar se comunicando com esses clientes, para você continuar mandando material para esses clientes numa lista de transmissão. Ou crie um grupo do seu escritório. Aí fica muito melhor se você é nichado. Se você é nichado, eu falo assim, nicho, quem é nichado é o caminho do crescimento. Então crie um grupo dos seus clientes. Se você é nichado, funciona muito bem. Crie um grupo dos seus clientes, ali um grupo seu, do seu escritório, no WhatsApp. E começa, se você é nichado, passar, né, conteúdos, informações. E ali dentro desse grupo, é o teu grupo, é um grupo fechado de pessoas que já foram seus clientes e atuais clientes. Ali você pode vender, não tenha medo. Ali dentro do teu grupo de WhatsApp, com clientes seus, pessoas que já foram clientes e pessoas que ainda são seus clientes, você pode enviar material, você pode enviar notícias, você pode debater, trazer alguns insights valiosos sobre assuntos. Se você é nichado, isso funciona muito bem. Porque daí você domina os assuntos. E você traz ali, bota em discussão, você vai começar, de novo, a resgatar clientes que ficaram esquecidos. Você vai conscientizar alguns clientes sobre, nossa, eu preciso resolver isso antes do ano terminar. Muito bom você ter criado esse grupo, gostaria de falar com você. E não só isso. Os seus próprios clientes começam a te perguntar, poxa, muito legal esse grupo, posso convidar pessoas, um amigo meu, alguém que eu conheço, para fazer parte do grupo? Pode convidar. A pessoa entra no teu grupo. E ali você vai fomentando. Quem aí já faz isso? Quem aí já faz isso para conseguir fomentar antigos clientes e os próprios clientes para vender cada vez mais para eles? Isso a gente chama, gente, de upsell, downsell ou cross-selling. Na linguagem de vendas, você usa a sua própria carteira de clientes para estar fomentando cada vez mais eles de contratarem você para outros serviços, renovarem contrato com você. Então, uma das formas de você aumentar o teu faturamento ainda nesse final do ano é trabalhando a sua própria carteira de clientes. Para isso é muito importante o que eu falei ontem. Separe qual é o serviço ou quais são 2 serviços que eu vou usar nesses 2 últimos meses do ano para alavancar, para vender mais dele. Quanto eu vou cobrar por esses serviços? Quanto que eu quero faturar? Então, quanto eu preciso vender deles, de cada um? Para isso, quantas reuniões de vendas eu tenho que fazer? Até isso você tem que ter consciência. Qual é a sua taxa de conversão? Olhar para o teu processo de vendas e pensar, bom, esses são os serviços que eu vou alavancar. Como que eu vou atrair mais clientes? Então, você tem que ter os funis de vendas. Primeiro, trabalhar teu posicionamento, depois ter os funis de marketing, depois ter os teus funis de vendas. E eu já estou falando um funil aqui, grupo de WhatsApp. Um funil, grupo de WhatsApp. Faz teu grupo de WhatsApp, Você não precisa de agência, você não precisa pagar tráfego, é você ali se relacionando com seus antigos clientes e seus próprios clientes. Porque o que eu tô falando aqui, gente, venda é relacionamento. Então, as pessoas, elas compram ou contratam de pessoas que elas gostam, se conectam e confiam. Então, você tem que se relacionar para você conseguir vender. Então, já falamos aqui de um funil. Aí, funil de vendas. Um desses funis que eu dei aqui para vocês. Depois vem processos. Como que vai dar meu processo? Como é que são meus processos de vendas? O cliente chega até mim, eu faço uma primeira reunião. Eu aqui,
eu tenho 2 tipos de reuniões que eu ensino meus mentorados a fazer. A reunião de diagnóstico e a reunião de consultoria estratégica, de consultoria jurídica estratégica. Qual é a diferença entre essas 2 reuniões? A primeira reunião, ela não é cobrada. É uma reunião de diagnóstico. O próprio nome já diz. Você vai chamar o cliente, vai conversar com ele e você vai fazer perguntas. A melhor forma de você entender o que o seu cliente quer, a melhor forma de você entender as dores do seu cliente, as possíveis objeções do seu cliente, para você então depois conseguir montar uma proposta comercial de honorários impactante, é primeiro fazendo uma reunião de diagnóstico com ele. Nessa reunião de diagnóstico você vai fazer perguntas situacionais. Lá na minha mentoria eu tenho inclusive as perguntas, eu mostro para eles como que eles têm que fazer. Então, perguntas para entender por que o cliente está te procurando, há quanto tempo ele está passando por aquele problema, o que naquele problema, né, como que aquele problema vem impactando a vida dele, como que ele gostaria que aquele problema fosse resolvido, se ele já procurou algum outro advogado antes, se ele já procurou alguma outra solução ontem para aquele problema, qual foi a experiência dele, se ele procurou outro profissional, outra solução com essa solução. Como que ele gostaria que o problema fosse solucionado? Como que ele espera que você ajude ele a solucionar o problema? O que poderia impedi-lo de contratar você imediatamente para ajudá-lo a resolver aquele problema? Você precisa entender esse cliente. Para então você depois montar a tua proposta de apresentação, né, comercial de honorários de uma forma impactante. Então, primeiro, processo de vendas, reunião de diagnóstico. Agora, se é um cliente que já chegou até você e já veio falando, já está no estágio de consciência, né, mais no fim do funil, falando, eu tô com um problema assim, eu tô com essa documentação, gostaria que você analisasse, porque eu gostaria que você me dissesse, né, me desse já um direcionamento, um parecer. Bom, aí você vai ter que analisar a documentação. Ele quer que você já passe um direcionamento jurídico. Ele quer que você já passe para ele um parecer. Isso é trabalho? Então, essa reunião é cobrada. É cobrado para você analisar essa documentação. É cobrado para você poder já vir para a reunião com ele e passar um direcionamento, passar as estratégias jurídicas que poderiam ser tomadas e dar o seu parecer, o caminho que você acha ser melhor. Então, por isso que o nome desta reunião é uma consultoria jurídica estratégica. E ela é cobrada. É o teu trabalho. Aí vem uma mudança de mentalidade, de você não ter medo de cobrar. Mas vem até a forma como você apresenta. Olha o posicionamento. A forma como você apresenta isso, a forma como você fala, que essa é uma consultoria cobrada. Até você mandar um documento para o cliente, você quebra ele e ele já não vem apresentar aquela objeção de que, nossa, eu vou ter que pagar por isso. Porque você vai explicar para ele, olha, então para eu analisar toda essa documentação, te passar um parecer, tirar todas as suas dúvidas, o valor da minha consultoria jurídica estratégica é tanto. Se após essa consultoria você quiser seguir comigo, para que então eu possa, né, trabalhar na resolução do seu problema de acordo com a estratégia que eu entender melhor, você pode negociar com esse cliente de abater o valor do valor total dos honorários. Então são formas de você conduzir o teu processo de vendas que é muito importante. E se você não tem, você não fecha vendas. Você diminui a sua taxa de conversão. Tá fazendo sentido, gente, isso aqui tudo que eu tô falando? Vocês ficam tão quietinhos. Eu gosto de saber. Deixa suas dúvidas aí pra mim. Deixa suas dúvidas aqui pra mim. Quem gostaria de aprender a vender melhor? Quem aí sente que peca na hora da venda? Que peca na hora de passar o valor dos honorários? Quem aí treme, gagueja na hora de passar o valor dos honorários? Porque todo o teu processo de vendas, como eu falei, ele começa antes do cliente chegar até você,
Quando ele chega até você, tem que ter estratégia na hora da reunião. Você tem que conhecer o cliente antes da reunião. Você tem que se preparar para essa reunião de vendas. Saber negociar e saber apresentar o teu preço. Tudo vai preparando o cliente até a hora de você apresentar o valor do seu serviço, que é um investimento. Então, toda essa tua apresentação, esse teu processo de vendas, a condução da sua reunião, a apresentação da sua proposta de honorários, do seu trabalho, do que vai ser feito, do que o cliente pode esperar, tudo isso vai facilitando a tua venda até a hora de você apresentar o valor do investimento. Para mudar a mente do cliente, a mentalidade do cliente com relação. Nossa, esse advogado é diferente. Esse advogado realmente não é como os demais. Eu tenho uma mentorada que ela aplicou, né, a estratégia que eu ensino lá na minha mentoria em grupo, que eu ensino meus mentorados, da proposta de honorários encantadora. É uma apresentação mesmo, em slides, né? E ela foi apresentar para o cliente na reunião. Ela antes fazia a reunião com o cliente chegava, ela fazia a reunião e ela saía falando depois. Falava, né? Ah, então o teu serviço é assim, assim, assado, o valor dos honorários é esse. Quando ela foi apresentar, que ela aprendeu lá na mentoria e ela aplicou e construiu uma proposta de honorários e apresentou para um cliente, ela aumentou o valor dos honorários que ela ia cobrar. Ela triplicou o que ela geralmente cobrava, então ela triplicou. E ela testou nessa proposta. Quando chegou ao final da proposta, com o valor triplicado da ação que ela ia fazer, ela chegou e perguntou para o cliente ao final se ele tinha alguma dúvida com relação à proposta e como que ele preferia fazer o pagamento. Ele falou que não tinha dúvida nenhuma. Ele falou que nunca tinha visto um advogado apresentar uma proposta de honorários daquela forma. Que ele tinha adorado a proposta, tinha entendido tudo com relação, tudo o que seria feito ao longo do trabalho e que estava fechado, sem pestanejar, porque ela seguiu todo o passo a passo da apresentação de uma proposta de honorários encantadora. E isso tudo, gente, é o que vai construindo o teu posicionamento na mente do cliente. Então, eu falei sobre esses quatro pontos. Na live de ontem eu falei sobre 2, na live de hoje eu falei sobre 2. Ontem eu falei sobre a mentalidade de negócio, sobre a importância de você ter um planejamento, ter uma visão clara, né, um planejamento, um plano de ação. Falei sobre posicionamento, né, sobre você atrair o cliente certo, você ter clareza de quem é o cliente, para quem você quer vender, esses serviços que você vai focar nesse final do ano para você alavancar a sua advocacia, alavancar seu financeiro e também para você começar o próximo ano bem. Falei sobre posicionamento, a importância de você construir um posicionamento de autoridade para esse cliente que você quer atrair mais. Também falei sobre as estratégias de marketing, que não adianta você ter uma agência de marketing, não adianta você investir em tráfego, não adianta você fazer landing page se você não tem estratégia, se você não tem clareza, não tem um posicionamento bem construído. Hoje falei sobre funis de vendas, te dei aqui um exemplo de funil, de você usar um grupo de WhatsApp com seus próprios clientes e clientes antigos, e falei sobre processo de vendas. Você saber o que fazer quando o cliente chega até você. Bom, eu quero te dar um presente. Você que ficou aqui até o final dessa live comigo, eu vou te dar um presente, tá? Para que você possa aplicar por esses próximos 2 meses e alavancar os seus resultados, que é algo que eu nunca fiz antes, tá? Que eu vou liberar uma aula que só os meus mentorados têm acesso, uma reunião lá da minha mentoria mesmo, uma reunião que eu tenho lá com os meus mentorados na minha mentoria em grupo, na minha mentoria Advogado de Negócios, e eu vou liberar, é uma reunião de vendas, tá? Eu vou liberar essa aula, essa reunião, tá? Em que eu ensino eles justamente a fazer esse plano estratégico, a como alavancar as vendas. Eu vou liberar essa reunião para você.
Então, se você quer essa reunião, digita aqui embaixo, ó, hashtag eu quero. Eu quero, que eu vou liberar essa reunião de presente para você. Você que ficou até o final dessa live, recebeu o presente, tá? Então, digita aqui eu quero, que eu vou liberar essa reunião para você. Então, gente, terminando essa live de hoje, eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui comigo. Como eu falei no início, toda semana eu estou aqui para compartilhar insights poderosos sobre mentalidade, posicionamento, estratégias de marketing e vendas, tá? Que realmente vão fazer a diferença nos seus resultados, na sua advocacia. Eu quero ajudar vocês a se destacarem no seu mercado e a realmente aplicarem estratégias que funcionam e que vão ajudar vocês a ter resultados. Então, se você quer receber essa aula, tá? Que só meus mentorados têm acesso. É a primeira vez que eu tô liberando algo parecido. Digita aqui embaixo, hashtag eu quero, tá bom? Que daí a minha equipe vai chamar você no direct e vai te passar o link para você ter acesso a essa aula. É sem custo nenhum, tá? Essa aula é totalmente gratuita para você. É um presente meu para você. Então é isso, gente. Até a próxima semana, tá? Uma boa quarta-feira para todos vocês. Tchau.